O que seria a tal experiência do usuário, ou UX? Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira. Olá, pessoal, eu sou a Carla Debona. Carla, conta pra gente, o que é essa tal de experiência do usuário, ou UX, ou tem outro nome ainda? Tem o X, O né? X. Quando a gente fala de UX, ou de User Experience, ou o X, se a gente pensar literalmente, é a experiência do usuário. E aí, quem faz essa tal de experiência do usuário, basicamente o foco dessa pessoa é construir uma experiência que seja agradável, intuitiva, fácil, para aquela pessoa que está usando o seu produto ou serviço e que você consiga entregar valor para essa pessoa no fim das contas, que resolva o problema dela. Esse tal de UX tem um termo ali que é o usuário. Então, a gente tem que se preocupar, entender que o usuário, esse cara que está no centro, a gente parte dele, é o manifesto de partir dele, para daí sim a gente tomar decisões de negócio, de tecnologia e do próprio usuário e construir essa experiência. Então UX é tipo como a pessoa se sente ao usar o seu site, por exemplo. Além disso, também se preocupar com atender essa necessidade dela, porque normalmente quando ela usa um produto, um serviço, ela tem um problema, ela está buscando uma solução para alguma coisa da vida dela. Então você tem que atender essa necessidade e essa experiência tem que ser legal. Não é só resolver brutalmente, você tem que fazer uma experiência que o cara fique envolvido e motivado a continuar usando a sua solução. Por exemplo, a gente precisa pensar na UX da pessoa que for assistir esse vídeo. A gente precisa pensar na UX que vai assistir, a gente precisa pensar no jogo de câmeras, para onde eu olho, para tornar mais envolvente, inclusive, a edição. É engraçado que a gente pensa em UX, né? A gente pensa em interfaces, né? Mas não é bem isso, né? Não, é para produtos e serviços. A gente atrela o UX originalmente à interface porque a gente começou a pensar nisso na interação homem-máquina, no computador. Aí começou a nascer com a coisa da usabilidade, da arquitetura de informação. Mas hoje o termo está muito macro e qualquer serviço, qualquer produto, a gente começa a pensar a experiência. Até essa poltrona. Até essa poltrona. Olha só. E quando começou a se falar de UX, Carla? Mais ou menos, o termo surgiu mais ou menos em 1990, por aí. O Don Norman falou pela primeira vez esse termo, que é um senhorzinho super simpático. E aí o que aconteceu com o Don Norman é que ele falou do termo porque tinha um monte de áreas, um monte de coisa de conhecimento, principalmente na área de digitais, produtos digitais, arquitetura de informação, velocidade, performance. Começou a se preocupar com todos esses detalhes e aí ele percebeu que ele precisava de um termo para colocar todo esse negócio na mesma casinha. E aí isso foi evoluindo e foi se criando esse termo e hoje é... Hoje é um termo que, se você for parar para pensar, tem designers trabalhando com UX, tem psicólogos trabalhando com UX, tem pessoal da biblioteconomia trabalhando com UX. O que tem acontecido muito é que as empresas têm formado times multidisciplinares para dar conta dessa experiência, que é uma coisa normalmente muito transversal e vários detalhes para você conseguir cuidar dela. Então, a pessoa que, por exemplo, desenvolve software, é legal ela conhecer um pouco de UX. Sim, é importante que a gente construa a cultura de UX na empresa, porque, por exemplo, eu, Caio, sou designer, trabalho com experiência do usuário. Legal, bacana, construo lá fluxo, desenho tela, faço pesquisa com o usuário. Mas se eu não convencer o desenvolvedor de que ele também afeta a experiência em termos de performance, eu posso fazer o melhor fluxo do mundo. Não vai adiantar, porque vai ficar lento, sabe? Então, mais do que ter alguém que seja expert em UX da empresa, é legal que todo mundo saiba pelo menos um pouquinho ou tenha ciência disso. Principalmente que a gente sempre pense na pessoa, porque no fundo, quando a gente desenvolve um produto, um serviço, é para alguém. Então que a gente tem esse mindset de sempre pensar que alguém vai usar aquilo e como eu torno essa experiência melhor. E para pessoa que quer aprender UX, Carla? Ela tem que começar a estudar um conceito que é bem importante, que é o conceito de ser centrado no humano. A partir disso, se ela quer entender bem o caminho de UX, começar a entender pesquisa, estudar pesquisa, para isso ela vai começar a entender um pouco essa coisa de negócio, tecnologia, como eles se encaixam para definir requisitos, sempre com esse conceito de trazer o usuário. É bom também ter um conceito de empatia, de se colocar no lugar dele, já que você está produzindo uma solução para uma outra pessoa. E além disso, você vai ter que estudar áreas específicas, principalmente se você for para produto digital, como arquitetura de informação, como usabilidade. E aí lá no final, se você quer meio que dar conta de um todo, você vai estudar um pouquinho de user interface para conseguir entender como essa experiência se materializa. E Carla, né, você tá falando que é legal que as pessoas, que crie-se a cultura de UX e que as pessoas tenham isso em mente quando for desenvolver produtos e criar experiências e softwares e por aí vai. Mas existe uma área para quem quer trabalhar só com UX? Existe uma área que tem que trabalhar com UX. Normalmente, assim, o que tem acontecido muito são os designers que estão migrando para essa área e conseguindo, porque eles já tinham um pouco desses conceitos, centrado no humano, pesquisa, projeto, como construir projetos. Então eles têm migrado muito para essa área, mas nada impede que pessoas de outras áreas entrem nessa área e comecem a trabalhar. Inclusive, no início da área de UX no Brasil, muitos jornalistas migraram para a área de UX e cuidaram da arquitetura de informação, porque eles tinham esse conhecimento. Então é bem natural você ver pessoas de diversas áreas dando conta da experiência. Por
padrão designer, sabe? E, cara, por que esse é um termo tão da moda hoje em dia? O que eu acho que aconteceu é que você mesmo falou, a gente já tem experiência nos objetos físicos. Só que quando a experiência é muito ruim, o que a gente faz? Nada. A gente continua sentado nessa cadeira, entendeu? É isso que a gente faz. Nada. Se a experiência está sendo ruim, a gente continua sentado na cadeira. Exato. A gente muda um pouquinho a posição, mas a gente continua sentado na cadeira. Se livrar de experiências no mundo físico é muito difícil. O que eu acho que fez o termo ter esse boom, esse descontrole emocional, é que no mundo digital, quando você está tendo uma experiência ruim, o que você faz? Você deleta, você fecha o navegador. E é rápido de fazer isso. Além disso, a concorrência aumentou. Tem várias pessoas resolvendo aquele mesmo problema. Então você teve que começar a entender que o seu diferencial não poderia ser só a tecnologia. Porque é fácil de copiar, é fácil de desenvolver a mesma solução, teria que ser na experiência. E as empresas começaram a entender que o UX é estratégia de negócio. Melhorar a experiência das pessoas. Melhorar a experiência das pessoas começou a ser estratégia de negócio. Não por um viés inocente de, vamos ser legal, vamos abraçar os usuários, mas um viés de, no momento que eu construo uma experiência super adequada ao usuário, resolvo o problema dele, isso faz com que o meu negócio cresça. Olha só que legal. E você que tem alguma experiência muito ruim com alguma coisa, conta pra gente aí, ou se tiver uma muito legal também, deixa pra gente aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, quer aprender UX, venha conhecer os cursos da Alura. A gente tá com 10% de desconto para você estudar com a gente hoje. alura.com.br/promoção/hipsters.tube. E você, que experiência ruim já teve? Experiência ruim que eu já tive? Aplicativo de banco, especificamente um banco, eu tava tentando fazer o pagamento de um boleto, ele não conseguia ler o boleto e eu fiquei sofrendo nesse aplicativo por horas. Assim. Eu sei como é isso, já passei por isso Acho também. que várias pessoas, não é um problema específico de um banco, é vários, porque tem legado, tem um monte de coisa, entendeu? Então todo mundo às vezes tem uma experiência com algum problema com o banco. Às vezes parece que o UX ruim é de propósito. Eu acho que pode ser, às vezes sim, ser, às vezes eles não conseguem resolver mesmo também. É.